Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma demo do Freshservice. O Freshservice é uma ferramenta de HSM da Freshworks e conta aí com vários recursos que vão desde a parte de gerenciamento de tickets até problemas, mudanças, liberações, projetos, gerenciamento de ativos e base de conhecimento. Ele é uma ferramenta aí que possui diversos canais, então você consegue abrir tickets, abrir solicitações através de portal, através de e-mail, através até mesmo aí de chat, WhatsApp e chatbot. Então, a gente vai começar aqui apresentando pelo portal, vamos fazer a apresentação em formato de jornada, como se a gente fosse um funcionário de uma empresa, né? E aí depois a gente faz a apresentação da interface interna da ferramenta, mostrando como que a gente responde um ticket, como que a gente converte esse ticket em um problema, como que a gente faz então aí toda essa jornada interna de resolução de tickets, de incidentes, de serviços, né? E também daremos uma navegada aí pelos demais módulos da ferramenta. Então vamos começar a apresentação aqui pelo portal. O portal do Freshservice é um portal bem intuitivo, bem fácil de usar. É um portal que a gente consegue personalizar ele, desde fazer aqui a edição do layout, edição das cores, das logos do portal, até mesmo o URL, né? Você consegue fazer direcionamento. Esse portal ele também pode ter login via single sign-on, então você consegue conectar com o seu serviço aí de diretório e a partir dessa conexão os usuários da sua base podem fazer login dentro do Freshservice usando a mesma credencial que ele já usa atualmente no seu sistema, né? O que nós temos então aqui no portal? A gente tem a questão da abertura de tickets, então os próprios funcionários da empresa que vão fazer as solicitações de tickets, né, que vão registrar os incidentes, eles podem abrir novos tickets pelo portal. Também eles conseguem fazer a solicitação de serviços. Tá? Então vamos simular aqui dois exemplos. Um exemplo de um ticket, né, onde a gente vai relatar um problema e a partir desse relato a gente vai depois trabalhar na resolução desse problema internamente. O nosso problema aqui é bem simples, então o usuário está com problema no Windows, né, então ele vai reportar esse problema para a área de TI. Vamos usar aqui então esse exemplo onde ele vem e categoriza aqui o problema dele para que esse problema seja direcionado aí ao atendimento. Então, voltando aqui no nosso lançamento de problema, né, o usuário faz então o registro da informação, ele está lá com um problema de acesso no Windows, ele reporta esse problema, ele pode dar print, anexar arquivos aqui, inclusive associar os ativos, caso tenha algum ativo associado a esse usuário, ele já pode mencionar o ativo aí que pertence a ele na abertura desse chamado. Então o nosso amigo aqui, o Tony, que é o personagem dessa demo, né, ele está então enviando aqui para o nosso portal de ajuda aí a abertura de um ticket. Vocês podem perceber que no momento que ele abriu o ticket, o próprio sistema já sugeriu alguns artigos de solução. Onde que estão esses artigos? Então dentro aqui também do nosso portal, onde ele visualiza a fila de atendimento que ele tem em aberto, todos os tickets que ele requisitou, esse usuário também consegue fazer aqui a pesquisa da base de solução, que é a base de conhecimento aí, né, onde você vai divulgar os artigos de solução para que o próprio usuário possa, por vezes, aí, resolver o problema dele sozinho. O usuário também pode fazer o quê? Sempre que ele tiver algum problema, alguma questão para buscar ajuda, ele pode também digitar aqui na barra de pesquisa. Então, exemplo aquele do Windows que a gente usou, né? Quando ele vem e faz a pesquisa aqui, a primeira solução que vem, né, é sempre da base de conhecimento, depois até os tickets que ele mesmo relatou em relação àquele próprio problema. Junto aqui então com a parte de tickets, né, nós também temos o catálogo de serviço. O catálogo de serviço é uma ferramenta muito importante aqui, que ela diferencia então os incidentes, né, dos itens de serviço. Então você pode fazer aqui dentro do seu catálogo, colocar aí todos os serviços que são prestados pela área ou pelas diversas áreas da empresa, para que os usuários que acessam o portal possam facilmente encontrar os serviços e fazer as requisições em cima desses serviços. Vamos usar um exemplo aqui de um serviço bem comum, que é a instalação de um software. Então está lá o nosso usuário e ele vai fazer aqui a requisição de uma instalação aqui do Microsoft Office. No momento que ele entra aqui, pode ver que os detalhes da requisição vêm de acordo com cada item então do catálogo de serviço, né? Ele tem os seus próprios detalhes, eles têm o seu próprio formulário e tudo isso é editável. E aí o usuário pode então fazer a requisição aqui desse serviço. Notem aqui então
que também gerou um número de ticket, e assim como ele fez o relato do incidente, né, ele também consegue acessar aqui os tickets de serviço, consultando aqui a base de tickets lançados por ele mesmo. Se for também o gerente da área, ele também pode ter acesso a todos os tickets que os funcionários, os funcionários que estão sob a responsabilidade dele abrem, ele também terá acesso por aqui, dentro desse portal. Além disso, no catálogo de serviço, a gente tem alguns outros itens interessantes que são os pacotes de serviço. Então, quando você tem mais de um item dentro de um pacote, vamos dar um exemplo, né? Entra um funcionário novo na empresa e você tem toda uma jornada aí para seguir. Dentro dessa jornada de funcionário novo, né, você pode colocar aqui todos os formulários baseados na entrada de novo funcionário e juntar aqui, em uma requisição só, todas as tarefas, todos os tickets que precisam ser resolvidos para que essa entrada de funcionário ocorra de maneira adequada. Como assim? Então vamos dar um exemplo, né? Entrou um funcionário novo na empresa, você precisa requisitar um computador, um crachá, a instalação de um software, e aí, junto com essa requisição de novo funcionário, que pode passar aí pelas diversas áreas, você pode quebrar esse ticket em vários tickets menores, e aí você tem todo um processo aí de entrada de novo funcionário dentro de um processo natural aqui de requisição, né? Ainda aqui no portal nós temos também a questão dos comunicados, então todos os comunicados que você lançar dentro do Service Desk eles serão disponíveis no portal, onde os usuários poderão então consultar esses comunicados e o comunicado, além de chegar no portal, ele chega no e-mail. Além dos comunicados também, os gestores, né, especialmente as pessoas que precisam fazer aprovações aí, que você pode criar até um processo de aprovação, especialmente aí para as requisições de serviço. Então, os usuários que são aprovadores aí dentro do teu sistema, eles podem também fazer aprovações por dentro aqui do Service Desk. Nós depois vamos fazer um exemplo aqui. O portal também tem um formato conversacional, que é o formato em chatbot, onde o usuário também pode fazer as mesmas operações. Qual a diferença? Aqui é um formato, então, que você pode habilitar ou não, e nesse formato aqui de chatbot, né, ele também funciona para que o usuário, antes de abrir um ticket, ele sempre vá até a base de conhecimento. Então, vamos supor que o Tony aqui está com um problema, e sempre que ele tiver um problema, ele vai reportar esse problema. Antes de o problema chegar, né, a gente vai tentar buscar aqui esse problema dentro da base de conhecimento. Então, vamos jogar aqui o Windows também com palavra-chave, e vamos ver que ele vai trazer aqui o artigo de suporte. Caso o Tony encontre aqui o artigo, mas não ache que esse artigo é útil, né, não ache que esse artigo resolva aí o problema dele, ele então pode abrir um ticket, e aí esse ticket, ele uma vez aberto, ele segue aí o mesmo processo que a gente tem dentro do portal. Outro canal muito comum aí, que é muito usado também no Service Desk, é o canal do e-mail. Então, no e-mail, você pode habilitar um ou vários e-mails, como, por exemplo, suporte@suaempresa, ti@suaempresa, financeiro@suaempresa, infraestrutura, quaisquer e-mail que você queira criar, você pode colocar esses e-mails dentro aí do Service Desk. Todos esses e-mails, uma vez colocados dentro do Service Desk, eles passam a converter em tickets. Então, você vai fazer um encaminhamento, né, ou até mesmo conectar sua caixa de e-mails dentro do Service Desk. Então, os e-mails enviados para aquele e-mail específico, eles serão convertidos em tickets. Então, notem aqui, a gente vai enviar um e-mail para o nosso helpdesk, e aí esse e-mail será convertido em ticket. Então, notem aqui, chegou o último e-mail enviado, foi problemas no meu PC, foi convertido num ticket, número 968, e aí você pode acessar o ticket indo direto para o portal, ou até mesmo você pode perceber aqui que todos os tickets criados, né, eles vêm com uma notificação. Então, seja o ticket criado via portal, seja o ticket criado via e-mail ou qualquer outro canal, você pode habilitar as notificações para que o usuário, então, receba aí uma notificação informando que um ticket foi aberto e que alguém está dando sequência aí no atendimento. Essas notificações elas servem também para o encerramento do ticket e para outras atualizações que você possa querer aí, implementar dentro da empresa. Agora vamos dar uma olhada internamente, né, como que funciona aqui, como é a interface do Service Desk, pelo ponto de vista dos analistas, dos agentes aí que vão trabalhar na ferramenta, né? Então, a ferramenta
como é uma ferramenta de HSM, ela possui diversos módulos, que vai desde o painel aqui inicial, onde a gente tem uma visão em tempo real aí do nosso Helpdesk, do nosso Service Desk. E aí também nós temos aqui na lateral esquerda, né, a navegação entre os módulos, que vai desde a questão de tickets, problemas, mudanças, liberações. Tem um módulo de alertas também embutido aqui na ferramenta. Ativos, né, com gerenciamento de inventário de hardware, de software, contratos e ordens de compra. Existe um módulo de projetos aí também, a parte de base de conhecimentos, artigos de solução, e os relatórios, onde a gente vai fazer toda a análise de tudo que está acontecendo aí dentro do nosso Service Desk. Então, no painel inicial, o que a gente pode ver os tickets que nós temos em aberto, que vencem hoje, né? Essa visão aqui é uma visão onde que a gente pode editar. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Nós temos uma visão padrão que vem com a ferramenta, mas caso você queira, você pode reestilizar toda essa página inicial aqui com os indicadores que são importantes aí para o teu processo, tá? Inserindo aí mais gráficos, mais ferramentas aí de medição. Essa tela inicial aqui, né, junto com a tela principal, que vai vir por padrão, onde você pode também clicar e ir diretamente nos tickets, de acordo com o filtro que está aqui, você pode então criar as suas próprias visualizações. Como assim? Então, vamos criar aqui um painel personalizado, né? Então, você pode usar o painel também personalizado como painel aí para fazer a análise do teu Helpdesk em tempo real. Então, também nessa tela inicial aqui nós temos o lançamento dos comunicados. Então, junto aqui com os comunicados, nós podemos também fazer o quê? Entender os comunicados que estão ativos, né? Porque cada comunicado tem uma data de início e fim. E ao lançar aqui o comunicado, a gente define a data de início e data de término. E também a visibilidade, né? Então, definindo a visibilidade aqui do comunicado, a gente especifica qual grupo, departamento que vai ter acesso aí a esse comunicado. E junto com isso, todos esses usuários que receberão o comunicado, eles também recebem um e-mail ou uma notificação aí informando, né, sobre o comunicado que foi lançado. Ainda na tela inicial, a gente pode usar a nossa barra de pesquisa para pesquisar qualquer coisa aqui dentro do nosso Helpdesk. Então vamos usar até o problema do Windows, que a gente estava falando antes, né? A gente pode ver que essa pesquisa aqui já varre todos os módulos, né, para tentar encontrar aí o que a gente está pesquisando. Se a gente der um Enter na pesquisa, então ela vai ser apresentada aqui em formato mais detalhado. Tá? Então vamos até dar um Enter aqui na pesquisa. Acabei selecionando aqui um item encontrado na pesquisa. Aqui ele vai detalhar então todos os módulos, né, pela palavra-chave que a gente pesquisou. Pela palavra ou pela frase, aí ele vai buscar uma correspondência dentro de todos os módulos aqui do Service Desk. Ainda aqui nessa nossa tela inicial, a gente também pode fazer o lançamento aqui de incidentes, de requisições de serviço, assim como a gente tem dentro do nosso portal, né, a gente pode lançar internamente todos os módulos que a gente tem aqui. A gente pode ir diretamente no botão de lançamento aqui de incidentes e fazer de lançamento aqui, né, e lançar ou incidentes ou outras requisições aí que forem necessárias. Também temos aqui a questão das tarefas, né, onde o analista ou agente pode visualizar todas as tarefas que ele tem para cumprir, e você consegue também aqui visualizar, ter a visão de tarefas também da equipe. Você pode ter essa visualização, e também o calendário. Então, o nosso calendário aqui, ele pode ficar também conectado com o calendário do Google, o calendário do Outlook, dentro aqui da ferramenta. Agora, então, vamos navegar no nosso módulo de tickets, onde nós vamos enxergar a fila de atendimento. Antes da gente abrir aqui um ticket para resolvê-lo, né, vamos entender então como funciona a fila de atendimento e quais são os filtros possíveis que nós temos aqui nesse módulo, né? Então, basicamente, tudo que a gente tiver de informação aqui dentro do módulo de tickets, a gente vai poder filtrar. E esses filtros, né, eles podem ser feitos aqui no lado direito. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, aqui pelos filtros, usar os filtros por departamento, por vencimento do ticket, por data de criação, qualquer filtro que esteja, qualquer campo que esteja dentro do ticket, eu consigo usar aqui e fazer um filtro em relação a esse campo. Também todos os filtros, né, todos os filtros que eu fizer aqui dentro do módulo de tickets, eu posso salvá-los. Então, salvando aqui os meus filtros, eu tenho depois como ir rapidamente até esses filtros
e chegar na visualização que eu estou esperando. Então, dando um exemplo aqui, quero visualizar todos os tickets. Então, aqui dentro da parte dos tickets, né, nós temos também a possibilidade de você fazer algumas operações em massa, né, que vão desde a questão aqui de você atribuir esse ticket a um analista, né, você pode fazer essa atribuição de maneira automática ou também de maneira manual. Você pode fechar os tickets em massa ou editar em massa todos eles, né, fazendo aqui atualizações nos tickets e nos diversos campos. Mesclar os tickets, né? Essa é uma função muito importante. Muitas vezes o usuário manda os problemas aí de forma igual, né? Como dá o exemplo aqui, o problema no Windows, né? Então você pode transformar 2 tickets em um só, usando a ferramenta de mesclagem. E também usar cenários aqui, que são como automações, né? Onde você vai fazer aí a execução de cenários e aí você consegue ganhar tempo. Basicamente são como se fossem macros, né? Então você tem um processo e você executa ele através de um cenário. Agora vamos abrir um ticket aqui de incidente, depois a gente vai abrir um ticket de requisição de serviço. Vamos pegar o problema no Windows aqui como exemplo. Então está aqui o nosso ticket que foi aberto via portal. Nós temos aqui todos os detalhes do que o usuário imputou na abertura do ticket. Nós temos o status do ticket, que é um status que está em aberto, a prioridade do ticket, qual o vencimento. Então, o vencimento desse ticket é baseado na prioridade. E isso fica montado de acordo com a SLA que a gente configurar na ferramenta. Então, nós podemos ter aqui uma ou várias SLAs, né? A gente pode configurar SLA por departamento, por tipo de ticket, de acordo aí com também a categorização do ticket, a gente consegue construir as SLAs. Rolando um pouco mais aqui, nós temos os detalhes do usuário, alguns aplicativos conectados e as propriedades do ticket. Então, a prioridade, o status do ticket, se está aberto, fechado, pendente, né? A prioridade que vai desde prioridade baixa até prioridade urgente. Nós também temos aqui a fonte do ticket, né? De onde ele veio, se é um incidente, se é uma solicitação de serviço, qual é o grupo de atendimento, o agente, e outros campos aqui, né, de categorização, ou até mesmo campos personalizados que a gente vai poder criar aqui no nosso formulário, para depois a gente poder obter contexto dentro aqui da resolução do ticket, né, ou até mesmo a gente categorizar adequadamente aí para poder trabalhar melhor neles. E também, né, a gente consegue monitorar o tempo gasto. Então, vamos imaginar aí que nós temos, por exemplo, um processo onde a gente tem que reportar o tempo gasto na resolução de determinado ticket. A gente consegue fazer isso adicionando as horas aí dentro desse ticket, né? Então, no lançamento de horas eu posso fazer ele de 3 formas, ou colocar o lançamento manual, ou usar aí os cronômetros, né, que podem ser iniciados então de forma automática ou de forma manual. E aí então vamos responder aí o nosso amigo Tony, né, que está com um problema aí no Windows dele. No momento que a gente está respondendo então ele aqui, né, a gente pode antes trabalhar na colaboração aqui do ticket. Então eu posso marcar alguém da minha equipe para que essa pessoa então me ajude aí colaborando na resolução desse ticket. No momento que eu faço aqui a marcação, então uma pessoa recebe uma notificação no e-mail dela, ou até mesmo uma notificação aqui no próprio Service Desk, né? Ela pode receber uma notificação sonora ou no e-mail dela também. Bom, além disso, né, eu posso adicionar anotações. Se eu quiser deixar mais contexto aqui na resolução, posso notificar aqui as pessoas também da minha equipe, marcando essas anotações, deixar essas anotações como privadas ou anotações públicas, e ver se eventualmente eu precisar comunicar ao cliente ou deixar ele sabendo aí sobre o andamento desse ticket antes de eu dar uma resposta para ele, né? Além disso, eu posso encaminhar. Então, como nós temos a ferramenta de e-mail conectada aqui, a gente consegue fazer encaminhamento para qualquer caixa de e-mail a partir do Service Desk. E aí, respondendo aqui o ticket, né, a gente pode usar então aqui as respostas pré-definidas para poder ganhar tempo aí na resolução, ou até mesmo a base de conhecimento. Como assim? Então nós temos aqui nas opções aqui de resposta do ticket, né, ao lado direito. Então eu tenho aqui as respostas pré-definidas. Vamos usar um exemplo, como se fossem templates de e-mail, né, onde eu venho aqui e preencho o ticket automaticamente com a resposta que eu já tenho pré-definida. Ou até mesmo usar aqui, né, então, a base de conhecimento. Vou apagar aqui a nossa resposta, vou usar a base de conhecimento. Quando eu estou buscando aqui a base de conhecimento, ela mesma me sugere um artigo de suporte. Eu posso fazer de 2 formas. Eu vou colocar um link para esse artigo, para tentar fomentar o uso do portal, ou até mesmo adicionar aqui
o conteúdo do artigo na resposta ao Tony, aqui no caso o nosso personagem, né? Além disso, eu também posso anexar. Se eu quiser anexar aqui alguns arquivos, eu posso anexar esses arquivos ou até mesmo mandar aqui prints de tela ou imagens, o que for útil aqui para a resolução desse problema. Bom, eu vou dar enviar aqui e já vou colocar como resolvido para que a gente possa fechar aqui a SLA. Então a SLA foi cumprida e eu tive uma SLA de 100% então na resolução desse ticket e esse ticket já está como resolvido. A minha visualização aqui da fila, né, geralmente ele some, mas aqui como eu estou apresentando todos os tickets, então ele vai apresentar esse aqui também. Então vou colocar aqui todos os tickets não resolvidos. E vamos partir para a resolução do próximo aqui. Agora a gente está com um ticket de solicitação de serviço aqui, que é a instalação do Microsoft Office. Então, basicamente, ele tem aqui os mesmos campos em relação a SLA, em relação à questão da categorização dele. O único detalhe é que é um item de serviço, então o formulário é bem específico para cada serviço. Junto com o item de serviço aqui, a gente pode fazer o quê? A gente pode responder, então, o usuário, encaminhar, anotar, né? Assim como a gente fez anteriormente, e pode fazer a questão da aprovação. Então, eu vou fazer a requisição de aprovação aqui só para usar como exemplo, né? Essa mensagem que está em inglês aqui é uma mensagem que é configurada, então ela não irá em inglês. Vou mandar aqui para o próprio Tony, que é a aprovação, só para a gente exemplificar como fica um processo de aprovação. Esse processo de aprovação, ele também pode ser feito de forma automática usando o workflow de automação da ferramenta. Nós vamos chegar nisso depois. Então podemos ver aqui que o Tony recebeu no e-mail dele uma requisição de aprovação, e aí ele pode ir diretamente para essa requisição de aprovação, ou até mesmo no portal aqui, se ele clicar no módulo de aprovações, ele vai ver que tem uma aprovação lá esperando que ele faça a análise. E aí no momento que ele faz a aprovação aqui, né, ele tem então todos os detalhes da requisição, você pode então fazer a aprovação e a gente vai receber o retorno dentro aqui do nosso portal no próprio ticket. Então teve a atualização aqui do ticket. Nessa atualização a gente viu aqui que o próprio Tony aprovou a requisição. Dentro do ticket de serviço, então eles têm os itens requisitados, a gente pode adicionar mais itens requisitados aqui dentro do ticket de serviço. Pode gerar tickets filho, então a partir do ticket pai. Pode gerar tarefas, né? Essa questão dos tickets filho também funciona para os incidentes. Então você pode desdobrar em tickets filho um ticket que chegou aqui. A questão de tarefas, então você pode delegar tarefas dentro aqui do próprio ticket. Gerenciar, anexar os ativos então ao ticket. Depois a gente vai chegar no módulo de ativos também. E entender aqui as associações. Muitas vezes você vai ter esse ticket associado a um problema, por exemplo. Então você pode associá-lo a partir daqui, né? E aí tudo que aconteceu, seja no ticket de incidente, seja no ticket de solicitação de serviço, vai ser apresentado aqui nas atividades. Então a gente consegue ter basicamente a rastreabilidade aqui de tudo que ocorre dentro do ticket. Vamos explorar um pouco só os tickets filho aqui, então. A gente tem os tickets filho, posso gerar um ticket filho a partir desse ticket pai, copiando até os detalhes aqui, né? Posso fazer a edição, mas posso copiar os detalhes também do ticket filho. E aqui as associações, né? Onde então eu vou associar esse incidente a um problema então que já existe. Vamos colocar como se fosse um problema no servidor aqui, então a gente vai associar o ticket, esse incidente aqui, né, a um problema no servidor. Bom, basicamente do módulo de tickets a gente tem uma série de recursos aqui via automações também que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer isso numa demo mais completa, né, e explicar um pouco mais esses detalhes. Eu vou seguir então para o módulo de problemas, né, onde a gente vai fazer aqui a análise dos problemas que são gerados a partir dos tickets, ou até mesmo que são gerados aí diretamente, né? Você pode usar aqui o módulo de problemas. Então vamos usar um exemplo aqui de problema. Vamos usar um exemplo aqui de problema no servidor, né? Então teve lá um reporte de problema no servidor. A gente teve associado a esse problema no servidor aqui praticamente 26 tickets, mais uma mudança aqui. Todas as anotações aqui desse problema, então análise causa-raiz, impacto, sintoma do problema. A gente pode entender se é um problema conhecido ou não, né, marcar como um erro conhecido. Todos os detalhes aqui do problema, então qual é o grupo de atendimento, qual é o agente, então a gente tem todos os detalhes da questão do problema aqui também.
E aí, a partir desse problema, a gente pode adicionar uma solução, seja ela permanente ou uma solução alternativa. Adicionando a solução aqui, a gente já publica ela direto na base de conhecimento da ferramenta. Tudo que ocorre aqui no problema também, né, a gente consegue rastrear, então, e vai ter todos os detalhes por aqui. Seguindo, então, a gente tem o módulo de mudanças, onde a gente vai fazer todo o processo de mudanças aqui. Né? Essas mudanças elas podem partir, então, de um problema, a partir de um ticket. Né? A gente pode fazer toda essa vinculação aqui entre os três módulos, né? Ou você pode lançar uma mudança aqui diretamente no módulo de mudanças. Dentro do processo de mudanças, nós temos então todo o ciclo de mudança, que a gente vai desenhar aqui, né? Que começa com mudanças minoritárias, né? Que vão até mudanças emergenciais. Então aqui na mudança nós temos o ciclo da mudança. Todo esse ciclo aqui a gente consegue detalhar por trás da ferramenta. Aí o planejamento, impacto, plano de lançamento, retorno da mudança, quem foram as pessoas que aprovaram, você consegue criar comitês de aprovação e também lançar aqui todos os detalhes referentes a essa mudança. Além de anotar, né, vincular essa mudança a ativos ou até entender de onde que ela veio. A gente também tem a rastreabilidade de toda essa mudança por aqui. A partir da mudança, a gente tem o módulo de liberações. Aí nesse módulo de liberações a gente pode fazer aí todo um entendimento aí do que foi do plano de implementação e construção do que veio a partir da mudança. E seguindo nós temos o módulo de alertas. Então no módulo de alertas nós temos aqui a possibilidade de a gente conectar com ferramentas de alerta, né? Conectando a gente recebe todos os alertas aqui dentro do Flash Service. O que acontece a partir daqui então? A gente pode criar aqui essas conexões, né? Recebendo os alertas, a gente pode gerar então tickets a partir desse alerta. Ou pelo menos ter um monitoramento aqui de todos esses alertas que estão sendo gerados. Então, só para exemplificar, né, como que funciona essa conexão, a gente tem aqui as integrações possíveis, né? A gente pode usar aqui ferramentas bem conhecidas para gerenciar alertas, né? Conecta essas ferramentas ou até mesmo cria as integrações customizadas de API. E aí, junto com isso, né, junto com essa questão aqui dos alertas, a gente pode também criar as regras de alerta. Né? Que, por exemplo, se a gente tiver, então, 10 incidentes de determinado serviço, né, a gente consegue abrir um ticket a partir disso. Então, essas regras de alerta funcionam para a gente automatizar esse processo. Então, aqui como exemplo, né, a gravidade do item, a gente tem aqui para 2 alertas consecutivos do mesmo problema, ele vai abrir um ticket aqui dentro. E aí você pode colocar mais itens aqui que vão desde adicionar aqui anotações ou criar outras automações aqui. A partir então aqui do módulo de alertas, nós temos o módulo de inventário, né, onde a gente vai fazer inventário tanto de software quanto inventário de hardware. Então aqui no módulo de ativos, a gente pode fazer a varredura do servidor, trazer todos esses ativos para cá, né? Então ele pode fazer a varredura de servidores Windows e também ser instalado aí em computadores, né? Servidores Windows, servidores Linux e também ser instalado em computadores individualmente. Você consegue também instalar em massa, né, usando políticas de grupo aí para fazer a instalação do agente descoberta. E aí todos os ativos compilados aqui dentro desse módulo, né, você pode fazer então aqui toda a questão de filtros, né, então entender a hierarquia dos ativos, entender aqui também como que funcionam as localizações, entender se estão em estoque, qual a data de criação, quem gerencia, né, qual é o tipo de ativo, então tudo isso fica compilado aqui dentro do módulo, inclusive você pode ter as suas visualizações aqui, igual nós temos nos tickets, né, para entender quantos ativos estão em estoque, quantos ativos estão sendo usados por determinado time, né, e tem todas as visualizações prontas aqui a toque de caixa. Vamos abrir então um ativo. Então aqui vamos ter a visão de um laptop. Então qual a visão geral que a gente tem desse laptop, qual o impacto desse ativo, o que nós temos de hardware, né, qual a versão aqui do sistema operacional, qual o número de série. Então todos os detalhes referentes a esse ativo a gente tem aqui, impacto, urgência, estado, quem está usando, né, qual é o departamento, entre outros campos personalizados que você pode também trazer para cá. Se esse ativo tem relacionamentos, então se ele, por exemplo,
é um servidor aí que você tem uma dependência de outros serviços a partir dele, você pode criar toda essa árvore de relacionamentos aqui e organizar então o entendimento de cada um dos itens. Também temos aqui a parte de software, né? Então tudo que tem naquele ativo vai ficar apresentado aqui. Então ele vai listar todos os softwares instalados na máquina e qual a periodicidade que ele está rodando, ele vai então trazer aqui a informação. Todos os componentes, então HD, que tem de processador, rede, memória, ele vai trazer aqui também. E aí, tudo que a gente teve aí de mudança e incidente também associado a esse ativo. Se a gente tiver ordens de compra, elas serão listadas aqui. Se esse ativo ele é coberto por algum contrato, a gente também vai conseguir visualizar esse ativo por aqui, esse contrato por dentro aqui do ativo. Todas as despesas, né? Então tudo que a gente lançou de despesa referente ao ativo também vai estar lançado aqui. E assim como nós temos nos tickets, né, e nos demais módulos, toda a rastreabilidade aqui de cada item. Tudo que aconteceu nesse ativo ele vai aparecer aqui. Partindo aqui para o módulo de software, né? Então a ferramenta ela faz a varredura aqui de tudo que a gente tem de software. E aí você consegue ter a visibilidade então a nível de usuário e também a nível geral. Então ele vai trazer aqui todos os softwares instalados em todas as máquinas e aí você consegue enxergar o que está dentro da política, o que está fora da política, né? E até mesmo criar aqui dentro do próprio processo de software a visualização das licenças, né? Quem está usando os tipos de licença. E aí nós temos o módulo de contratos, né? Dentro do módulo de contratos a gente pode fazer tanto o gerenciamento dos ativos aí de hardware, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um contrato de computadores, a gente consegue fazer o gerenciamento desse contrato aqui, entender data de renovação, data que vence esse contrato, né? Quais são os ativos que ele está cobrindo e colocar até o processo de aprovação aqui dentro do módulo de contratos. Junto com o módulo de contratos aqui de computadores, né, nós também temos o módulo de contratos de software. E aí, gerenciando os softwares, né, a gente consegue ter a visibilidade até das licenças. Então, quantas licenças nós compramos, né, e até entender a usabilidade dessas licenças por aqui. Então, usando como exemplo aqui, né, o Office 365, vamos supor que nós tenhamos 20 licenças. Quem são os usuários, a gente consegue fazer o entendimento desses usuários por dentro aqui na ferramenta, né? Então, entender também o tipo de licença e ter uma visão geral aí de cada software individualmente. Então, nós temos também o módulo de projetos. Dentro do módulo de projetos, você pode fazer aqui toda a gestão dos projetos, especialmente aí da área de TI. E aí ele tem uma ferramenta bem completa aqui, onde a gente consegue montar toda a parte aqui de tarefas, né? Então, organizar aqui as tarefas por quadro, por Kanban, a gente consegue editar esse processo aqui, né? Então, ter a visão de lista, de Kanban, de quadro, de maneira bem completa aqui. Também criar os sprints para projetos ágeis, né? Lembrando que cada projeto tem o seu próprio setup aqui. Então, a gente consegue habilitar os sprints e, entre outros processos aqui, como ter a visualização do gráfico de Gantt e relação entre as tarefas. Então, ele tem aqui um módulo de projetos também dentro aqui da ferramenta que pode ser vinculado com os demais. Então, você pode vincular uma tarefa de projeto a um incidente. E aí também temos as tarefas de projetos, então onde você tem a visão geral aqui de todas as tarefas, né, que você está envolvido dentro aqui do Service Desk. Junto então com a parte de projetos, tem a base de conhecimento. A base de conhecimento, então, seguindo aqui, ela permite que você publique artigos, né? E aí dentro da publicação aqui dos artigos, você pode categorizar os artigos em páginas, criar aí todo um processo de revisão com aprovadores, inclusive. E aí, além de criar artigos de texto aqui, você pode também inserir vídeos, inserir imagens, tabelas, né? Fazer uma edição completa aqui desses artigos, além de poder organizá-los, então, de acordo aí com a visibilidade que você quer dar para o artigo. Se ele vai ser, então, publicado no portal ou se ele vai ser apenas de uso interno, né? Ou até definir quem vai enxergar esse artigo e quem não vai enxergar. E aí, por fim, a gente tem aqui a questão dos relatórios e das análises, né? Então, nós temos visão geral aqui do Helpdesk, né? Onde você consegue enxergar aqui os tickets, toda a questão aqui de carga de tickets, tickets por prioridade, por requisitante, né?
ou até mesmo entender a pesquisa de satisfação, entre outros recursos aqui. Ele consegue ter uma análise geral aí de todo o teu helpdesk. Ter a visão de inventário, então ele tem algumas visões aqui padronizadas, né, que já vem com a ferramenta, que passaram por uma espécie de curadoria, né, que são os relatórios pré-definidos, que vem na ferramenta mesmo. Então aqui mais um exemplo, uma visão de SLA, né? E aí você pode agendar também o envio dessas visões. Junto com esses relatórios que vêm pré-definidos, aqui na versão Pro, né, nós temos a possibilidade de criar os próprios relatórios. Tá? Então, usando aqui um exemplo, né, a gente vem e monta então o nosso próprio relatório dentro aqui da ferramenta. Então, quando a gente vem montar o relatório aqui, a gente pode definir se é uma tabela, se é um gráfico, né, como que a gente quer apresentar essa informação. Pode colocar aqui cabeçalhos, colocar imagens aqui dentro do próprio relatório e agendar a exportação desse relatório aí por PDF ou até mesmo por CSV em Excel. Então vamos só adicionar um gráfico aqui para dar uma exemplificada, né? É quase como se fosse um BI focado na ferramenta. E aí a gente vem aqui, monta, arrasta aqui os nossos gráficos que a gente quer inserir dentro do dashboard. Vamos inserir um gráfico aqui focado em tickets, né? E aí vamos agrupar aqui os dados com base aí no tipo do ticket. Então vamos colocar tipo do ticket. E a gente tem a visibilidade aqui no gráfico. Pode escolher o gráfico que a gente quer, então, para apresentar a informação. Então, se for um gráfico, se for uma tabela, se for uma tabela de resumo, a gente pode fazer tudo por aqui. Aí a parte do setup da ferramenta, né? Então a gente tem toda a parte de configuração geral, configuração dos campos, configuração do catálogo de serviço, horário de trabalho, políticas de SLA, todos os canais que a ferramenta suporta. Você consegue, então, lembrando aqui, conectar desde o portal até o Microsoft Teams, Slack, WhatsApp, chatbot, né? Toda a parte de automação aqui da ferramenta, ela possui diversos recursos, automação com base no tempo, automação dos cenários, automação aqui de fluxogramas de trabalho, que isso aqui é um item bem importante, né, que ele ajuda a você organizar teu helpdesk de forma automática. Então vamos usar um exemplo aqui, né, a gente pode criar nossas rotinas, dentro das nossas rotinas, né, a gente faz aqui as automações. Então, um exemplo aqui na criação do ticket, né, vamos criar uma automação aqui. Então, por exemplo, um ticket foi criado, né? No momento que ele foi criado, a gente encontrou aqui no corpo do e-mail, então dentro dos campos do ticket aqui, no assunto ou na descrição, ele contém a palavra-chave Windows ou senha, né? Como a gente queira. Isso pode ser para tanto para a palavra-chave quanto para um campo aí com preenchido, né? E aí a gente define para onde vai. Então tem todos os caminhos aqui, a gente desenha o workflow gráfico e decide para onde vai todo esse processo, tá? Junto aqui com esse workflow, então a gente define as ações, que vão desde a atualização aqui, por exemplo, eu vou definir a urgência desse ticket, eu quero mandar uma anotação aqui dentro do ticket e também quero enviar um e-mail, então, para alguém aqui, né? Então posso fazer todo esse processo aqui de forma automatizada, só definindo os gatilhos aqui da ferramenta. Ele chega até o nível onde a gente consegue acionar o webhooks, né, e aí mandar requisições aqui com a informação para sistemas externos. Ainda no workflow aqui, a gente também tem a possibilidade de conectar aplicativos que fazem a orquestração, né, que são aplicativos que fazem então, a orquestração aí nos serviços de diretório, especialmente, ou em ferramentas aí que a gente usa. Então, vamos pegar um exemplo a partir de um ticket de serviço, né, nós conseguimos criar a partir então de uma requisição de um usuário novo, você consegue criar até, por exemplo, o usuário lá dentro do Microsoft Teams, ou do Google Chat, ou do Active Directory, diretamente usando aqui a parte da automação. Então é bem poderoso esse processo aqui. E a ferramenta então possui diversos outros recursos aqui de produtividade, como agendamento de tickets, modelos de formulário, que são templates para abertura de chamados de maneira bem rápida, a gamificação, onde você pode estabelecer aqui metas e bonificação com base na resolução dos agentes, a pesquisa de satisfação, então a pesquisa de satisfação ela funciona sempre quando você quiser habilitar ela, por exemplo, na resolução de um problema, então você pode mandar uma pesquisa de satisfação e aí os usuários podem avaliar teu atendimento, né, quando eles resolvem aí todos os tickets, e você depois pode
tirar então um relatório em relação a isso, né? Aos templates de e-mail, que são as respostas pré-definidas. Você consegue conectar com aplicativos, também a ferramenta. Então, exemplo aqui, né, nós temos alguns aplicativos conectados. Então, aplicativos mais usados aqui são aplicativos de conexão remota, como TeamViewer, né, como LogMeIn. Então, são exemplos aqui de aplicativos que a gente consegue conectar dentro do Freshservice. É um marketplace aqui, então sempre tem coisa nova sendo lançada. E aí a ferramenta ainda também possui a parte aqui de sandbox, que é um ambiente teste para lançar em teste modificação dentro do Service Desk, ciclo de vida da mudança, do módulo de mudanças, né? A parte de matriz de priorização, regras de fechamento, regras de negócio para os formulários, tabela de objetos aqui, de objetos customizáveis, né? Onde você pode fazer relação entre objetos aqui dentro, e a central de orquestração para a criação de usuários aí em outros lugares, né? Também tem a questão do agente virtual, que é uma novidade aqui, né? Então você pode ter um agente virtual dentro do Microsoft Teams ou do Slack, e aí você pode fazer com que os usuários interajam com a ferramenta por dentro lá, através do bot, né, antes de fazer aí a abertura dos atendimentos. E aí os demais itens aqui a gente passou, né, a parte de perfis de alerta, gerenciamento de ativos, então tem toda a organização aqui dos ativos, catálogo, fornecedor, tipos de relacionamento, né, a parte da instalação do agente de descoberta e a parte do usuário. Então a gente tem também aqui na parte dos usuários quem é requisitante, né, quem é analista. Então lembrando aí que quem paga são somente os analistas, né, que a gente paga para uso na ferramenta. Requisitante é ilimitado. E aí os requisitantes e os analistas eles participam de grupos, né? Então você pode ter grupos de requisitantes, grupos de analistas e os departamentos onde vão estar organizados todos esses usuários, né? A ferramenta também possui então a possibilidade de você criar aqui funções específicas, né? Que são basicamente as funções de privilégio aqui, né? Então quem é admin, quem é supervisor, quem é gerente, quem é membro só de projetos. E você define o escopo aqui de navegação. Então, o que cada agente pode fazer dentro aqui do seu Service Desk, né? Então, tem todos os permissionamentos aqui a nível de função, né? E você pode colocar o usuário, então, de acordo com cada função. E além de tudo isso, né, a parte de passes de um dia aqui, que são basicamente passes, né? São como se você comprasse dias de uso da ferramenta, você pode comprar para usuários externos que participam eventualmente do teu Helpdesk, que também é possível fazer por aqui. A ferramenta ela possui então a versão aqui interna, né, de empresa, e a versão também MSP, que é para provedores de serviço. Caso você use a versão provedor de serviço, né, basta entrar então aqui na conta, né, administrador, contas, e aí você altera para MSP. A visão muda um pouquinho só, porque ela apresenta, em vez de departamento, vai aparecer empresas, né? Em vez de requisitante, vai aparecer o nome de contatos, mas a usabilidade é muito parecida. E caso você for um provedor de serviços, daí você consegue ter diversos portais aqui dentro do Service Desk, né? Então, de maneira geral, o Service Desk aqui do Freshservice, né, da Freshworks, é uma ferramenta bem completa, bem dinâmica, que tem aí um processo de aprendizado bem rápido, né? Tem uma curva de aprendizado bem rápida, e aí eu espero ter coberto aqui dentro dessa demo todas as possíveis dúvidas que vocês possam ter em relação à ferramenta. De qualquer forma, a gente também está à disposição aí para fazer demos personalizadas, né? E ajudar aí na contratação da ferramenta ou até mesmo na implementação e no suporte dela. Então, muito obrigado e até a próxima.